Segundo e último capítulo dessa nossa minissérie que estamos falando sobre o universo, e na medida que você olha para o universo, eu pelo menos sou assim, eu acho que a maioria de nós, quando você começa a investigar um pouquinho sobre o universo, eu acho que é quase impossível você olhar para tudo isso e falar assim, é o acaso, foi tudo por acaso, nós somos acaso, todas essas constelações, essas estrelas, esses sóis, galáxias, do nada surgiram e aí do nada a vida surgiu, eu não sei, para mim está cada vez mais simples crer que tem uma inteligência por trás de tudo isso, um poder imenso, que eu aprendi desde pequenininho a confiar num Deus. Tive momentos na minha vida de ir e vir, na minha fé, na minha adolescência, mas para mim é tão claro que assim, não poderia ser obra do acaso. E eu não estou sozinho nessa afirmação. O salmista Davi também fala isso num salmo muito bonito. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Eles anunciam a glória de Deus. Quando você olha para o firmamento, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Davi está dizendo simplesmente, se você está em dúvida, se existe um Deus, olha para o céu. Presta atenção na criação. Presta atenção à sua volta. Provavelmente isso vai te convencer de que existe um Deus. E é essa nossa missão nessa minissérie. Semana passada nós já falamos de algumas coisas interessantes sobre a ciência, sobre astronomia, não astrologia, né? Astronomia, sobre os planetas. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais disso, porque nós cremos que tudo isso que está aí, acima das nossas cabeças, está ali para provar e para nos mostrar a glória de Deus. Toda essa maravilha, todo esse infinito, essas dimensões que a gente não consegue entender racionalmente, estão aí para mostrar que existe um Deus. E como nós vamos ver hoje, esse Deus está preocupado sim com cada um de nós. Bom, uma coisa que todos os cientistas já chegaram à conclusão, e eu disse isso semana passada, todos eles, 100% deles, já chegaram a essa conclusão. Se tudo isso aí é obra do acaso, e só nós, nesse planetinha ínfimo, que temos vida, então uma certeza está clara, é uma enorme perda de espaço, um desperdício de espaço. Se tudo isso aí foi feito só para esses 90, 100 anos de vida aqui, é um desperdício enorme, porque tem muita coisa, esse Deus é muito grande, esse universo é muito grande. E na semana passada, a gente mostrou uma imagem da Terra aqui que muita gente ficou com calafrio, eu também fiquei da primeira vez que eu vi, uma foto tirada pela Voyager da Terra num raiozinho de sol, uma coisa minúscula, que você fala, meu Deus, como nós somos pequenos, Bom, eu trouxe esse livro semana passada para mostrar para os adolescentes como é que a gente sobrevivia antes dos celulares. A gente lia. E hoje eu trouxe ele de novo porque tem uma citação. Esse livro é um baita livro de história, chama Sapiens. Eu acho que é o livro, certeza, é o livro mais completo de história que eu já li até hoje, da história antiga, das civilizações. É muito, muito, muito interessante. Fala sobre ciência, sobre uma série de coisas. Não é um livro cristão, tá? Mas para você conhecer de história, é um livro muito bacana. E tem uma declaração do autor muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, que a revolução científica, ela não foi uma revolução do conhecimento, ela foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. Olha que interessante. Tiveram várias revoluções, né, na humanidade, cognitiva, lá no passado. Já tivemos recente a Revolução Industrial, Revolução Agrícola, mas a Revolução Científica veio mostrar para nós
O tanto que nós somos ignorantes, o tanto que nós ignoramos o universo e as coisas que estão à nossa volta. Ignorante não é sinônimo de burro, viu? Para ficar bem claro isso, às vezes você chama uma pessoa de ignorante, você não está ofendendo ela, na verdade. Eu sou ignorante numa série de assuntos. Até em astronomia mesmo, eu sou um ignorante. Eu leio alguma coisa, assim, mas não sou um conhecedor, né? Então, ignoramos, que é uma palavra latim, significa não entendo. Não sei daquilo ali, não sabemos. É isso que quer dizer ignorância. Ignorar alguma coisa. Então, a ciência está mais para descobrir assim, o que nós não sabemos do que o que nós sabemos. Mas uma coisa que nós sabemos, sem dúvida nenhuma, é o poder das palavras. Nós sabemos no nosso cotidiano que as palavras têm poder, às vezes de deixar alguém deprimido, às vezes uma palavra que cura, às vezes religiões inteiras são criadas porque alguém falou certas coisas, ou movimentos sociais por causa da palavra. Então a palavra tem um poder muito grande. Então você pode imaginar o poder que tem a palavra na boca de um Deus, quando ele disse, haja luz. Quando esse Deus pronunciou essas palavras, com absoluta certeza, houve um estrondo, que a gente pode chamar de Big Bang, ou qualquer outra coisa que você queira dizer, mas alguma coisa começou ali, quando Deus pronunciou aquelas palavras, haja luz, e tudo começou, e esse universo está há 13,8 bilhões de anos, pelo menos é isso que a ciência diz hoje, em expansão, não parou ainda, não parou, e milhões de estrelas nascem a cada dia, milhões morrem também a cada dia, esse universo está se expandindo, se expandindo, se expandindo. Semana passada eu mostrei uma outra imagem também, da nossa vizinhança, né? Que é a Via Láctea. A Via Láctea é esse lugarzinho onde nós habitamos. Como eu disse semana passada, a gente gostaria de estar bem no centro, numa posição de destaque, mas na real, na verdade mesmo, nós estamos ali, naquele pedacinho, está todo o nosso sistema solar. Naquele pontinho ali está todo o nosso sistema solar. Então, para você entender um pouquinho mais a dimensão disso, eu trouxe um exemplo aqui para você. Deixa eu ver se está aqui no meu bolso. Isso aqui é uma moeda de R$1. Vocês já devem ter visto alguma por aí. Vamos fazer uma comparação para você entender um pouquinho da dimensão. Vamos dizer que todo o nosso sistema solar, não estou falando da Terra, nosso sistema solar, com o Sol e todos os planetas, incluindo a Terra, fosse desse tamanho aqui, tá? Então, vamos reduzir todo o sistema solar ao tamanho de uma moeda de R$1. Proporcionalmente à Via Láctea, esse seria o sistema solar colocado sobre toda a área da América Latina. Tem ideia disso? Isso aqui é o sistema solar, toda a América Latina é a nossa Via Láctea. Você acha que você é importante, né? Você acha que isso é importante. E para complicar um pouquinho mais, vamos fazer uma outra viagem. Isso aqui é a Via Láctea no universo. A Via Láctea no universo é mais ou menos essa moeda de R$1 sobre toda a América Latina. Pelo menos, no mínimo isso, porque a ciência já está falando de multiversos, e a ciência tem uma afirmação que eu acho muito bacana. Ela chama esse universo que eles já descobriram e conseguiram ver de universo conhecido. E aquele universo que eles não chegaram ainda, adivinha o nome? Universo? Vocês não adivinharam? Universo desconhecido, não é genial? Universo conhecido, vamos dar o nome de universo conhecido, universo desconhecido, o nome é universo desconhecido. Então, a ciência fala que tem um universo que a gente não conhece ainda. Nossa Via Láctea, no universo conhecido, seria essa moeda em toda a América Latina. Então, isso dá para a gente ter uma pequena ideia do nosso tamanho, né? E quando você se vê tão pequenininho, num universo tão grande, as palavras do autor de Hebreus fazem mais sentido, que no princípio, o Senhor
no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Deus criou todo esse universo. Deus criou tudo o que há, com uma palavra, Ele iniciou todo esse processo. Então, hoje nós vamos fazer uma viagem muito interessante por esse universo criado. Começando pelo nosso planetinha mesmo, planetinha Terra, muito lindo, com a nossa lua ali, bonitinho. Aqui nós vivemos, aqui todos que você conhece, já leu sobre, habitaram, viveram suas vidas, casaram, tiveram filhos, viajaram. Todos nós vivemos nesse planetinha, muito lindo, mas muito lindo mesmo. E a gente só consegue ter essas imagens, e todas as imagens que você vai ver nessa noite, por causa de um telescópio lançado pela NASA em 1990, que é esse telescópio chamado Hubble, muitos de vocês já devem conhecer. Ele está em órbita e ele, com lentes extraordinárias, consegue fotografar muita coisa do universo que antes nenhum ser humano teve acesso a essas imagens, né? Então a gente vai começar a nossa viagem falando do Sol, que é a nossa estrela maior, de maior importância, né? O Sol é essa coisa poderosíssima, dizem os cientistas que ele tem cerca de 10 bilhões de anos, o nosso Sol, e que talvez ele só sobreviva a mais 5 bilhões de anos. Então, prepare-se. Se você está pensando em viver mais de 5 bilhões de anos aqui nesse planeta, enfim, esse é o nosso Sol maravilhoso, que está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Eu fiz um comparativo semana passada de tamanho. Nós somos aquele pintinho ali, aquela pontinha ali na ponta da seta, somos nós em comparação com essa estrela maravilhosa chamada Sol. E o Sol, por mais que esteja a 150 milhões de quilômetros de nós, a velocidade da luz, aquele calor, aquela energia do Sol, chega até nós em simplesmente 8 minutos. Ele percorre 150 milhões de quilômetros. O Sol é uma estrela interessante. Se a gente der uma olhada na superfície dele, essa superfície do Sol tem um calor, uma energia equivalente a 5.500 graus Celsius. Você tem ideia do que é isso? 100 graus Celsius é quando a nossa água começa a ferver. Essa superfície tem 5.500 graus Celsius. Mas no núcleo é um pouquinho mais quente. No núcleo do Sol, a temperatura chega a 15 bilhões de graus Celsius. Está bom para você? E ele está há 10 bilhões de anos soltando essa energia, esse calor que faz sustentar o nosso planeta e tudo que está em volta, todo o sistema solar. E tem um dado muito interessante sobre o Sol, que a cada segundo, presta atenção, a cada segundo, 4 milhões de toneladas métricas de matéria são convertidas em energia e jogadas no universo. Aquilo ali que você está vendo é o Sol se compartilhando aquela energia que ele produz para todo o universo. A cada segundo, 4 milhões de toneladas métricas são dispersas no universo. E no núcleo do Sol, aquilo ali está formando a cada vez mais energia, Como, né? A gente não consegue entender como que uma coisa fica 10 bilhões de anos produzindo essa energia toda, com tanta uma regularidade. É incrível, é incrível, é incrível. Mas na categoria do Sol, que nós temos conhecidos, na categoria G2, nós sabemos de mais ou menos 100 milhões de sóis, nessa mesma categoria do Sol. Para você ter uma ideia da energia produzida pelo Sol, um cálculo foi feito também, não foi, obviamente, eu só li isso, né? Aprendi lendo, que é uma estimativa que fizeram. Se você colocar todas as usinas de produção de energia do mundo para trabalhar na potência máxima,
para produzir energia que o Sol produz. Se colocasse toda a potência de todas as energias desse planeta na potência máxima, a gente conseguiria produzir 1 segundo de energia do Sol. Quer dizer, é algo além da nossa capacidade, além da nossa compreensão. Então a gente vai iniciar essa viagem através das galáxias, mas eu quero começar com umas estrelinhas chamadas, um grupo de estrelas chamada Pleiades, que está pertinho da gente aqui. As Pleiades estão bem próximas de nós, e eu quero começar com esse agrupamento de estrelas, porque a Bíblia fala algumas vezes, cita isso, e numa conversa muito interessante entre Jó e Deus, Jó está questionando algumas coisas de Deus, por que o sofrimento dele, por que isso está acontecendo com ele, por que ele perdeu isso e aquilo. Jó está numa conversa com Deus, e aí quando Deus resolve responder, ele fala: Jó, você acha que você sabe alguma coisa, querido? E uma das citações que Deus faz, ele fala: você sabe, por acaso, você pode amarrar essas Pleiades, você sabe como é que elas ficam presas? Você não sabe nem isso, você não sabe como que o mar não invade a terra, Jó? Como é que você quer entender algumas coisas do meu pensamento, dos meus propósitos? Hoje nós sabemos, né? Naquela época não dava para saber como que essas estrelas ficavam ali sem se separar. Hoje a gente sabe que é a força de atração gravitacional que segura essas estrelas no mesmo lugar por milhares e milhares de anos. Mas a Bíblia já fala disso naquela época. Vamos um pouquinho mais longe, 2000 anos-luz daqui da nosso planetinha. Vamos caminhar 2000 anos-luz para frente. 2000 anos-luz. Se a gente demora 8 minutos para ir daqui no Sol, que tem 150 milhões de quilômetros, imagina 2000 anos-luz. A gente vai encontrar uma nebulosa chamada Asa de Anjo. Olha que coisa mais linda. É uma nebulosa, está ali, se exibindo a 2000 anos-luz daqui. Eu não entendo como uma coisa dessa tão linda pode estar ali, se não for para alguém observar, se for só acaso, né? Vamos viajar um pouco mais longe, 6.400 anos-luz daqui da Terra. Essa nebulosa chama Cabeça de Macaco. Olha que maravilhosa. Está ali, produzindo, tem estrelas à sua volta e soltando essa beleza, esses gases, pela vastidão do nosso universo. 7.000 anos-luz adiante, nebulosa chamada Nebulosa da Águia. Olha que maravilha! Uma coisa assim enorme ali no céu. Vamos mais longe, 8.154 quilômetros, anos-luz aqui da Terra. Uma nebulosa chamada, essa é a Ampulheta, 8.154. Ela parece, a Ampulheta é aquele medição de tempo, parece uma areinha que cai do outro lado, assim, por isso que ela levou esse nome. E eu achei curioso destacar essa nebulosa por causa do centro dela, mas tem uma outra nebulosa um pouquinho mais longe, que também serve para o propósito que eu queria, que é a nebulosa chamada Helix. É a próxima aí do slide. E eu acho interessante essa nebulosa, porque ela lembra umas coisas que eu ouvia quando eu era criança, da minha mãe, né? Falou: Deus está vendo. E tem um versículo lá em Provérbios 15 que diz o seguinte: que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. É como se Deus estivesse olhando. Obviamente que isso não é olho de Deus, é só uma curiosidade, mas é muito interessante. Bom, mas agora vamos fazer uma viagem longa. Nós estamos a 8.154 anos-luz da Terra. Agora a gente vai para muito longe, muito longe, muito longe. Nós vamos fazer uma viagem
de 28 milhões de anos-luz. 28 milhões de anos-luz. Se você viajar essa distância, você vai encontrar uma galáxia chamada Sombreiro, que é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Ela está de lado assim, porque é assim que a gente consegue enxergar a partir do Hubble ali. Está lateral. Então ela chama Sombreiro, porque de certa forma lembra aquele chapéu mexicano. Mas, para você ter uma ideia, ela tem no núcleo dela um buraco negro, mas no núcleo, um pedacinho bem pequeno do núcleo dela, que ali naquele núcleo cabe somente 1 bilhão de sóis igual ao nosso. Só ali naquele buraquinho. Calcula-se que tenha nessa galáxia cerca de 800 bilhões de sóis. Eu não sei nem quanto que é 800 bilhões, você imagina. E ela está pertinho da gente, 28 milhões de anos-luz. Se você quiser fazer a conta aí no seu celular, um ano-luz significa 9 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, 9 trilhões de quilômetros. Multiplica isso por 28 milhões de anos. É a distância que a gente está dessa maravilha. Agora, por que isso ia estar aí se não tiver um observador? Se for o acaso que produziu? Por que tanta beleza para nada? Eu não posso acreditar que tudo se resume ao que nós vemos aqui na Terra, e não posso acreditar que a vida se resume a isso. Eu não consigo acreditar nisso. A vida só faz sentido para mim se tiver esse algo mais, esse Criador, porque senão não teria sentido isso está aí. Eu creio que essa beleza toda, ela reflete a glória de Deus. Vamos viajar um pouco mais longe? Já não basta 28 milhões de anos-luz, vamos para 31 milhões de anos-luz daqui da Terra. Essa próxima galáxia chama Redemoinho. Ela é o xodó dos astrônomos, dos cientistas. E a razão é simples. Ela está bem virada para nós, assim, ó, de cara para o nosso ponto de vista aqui. Essa galáxia, para você ir de um lado a outro nela, você tem ideia do tamanho disso? São 90 mil anos-luz de comprimento, de largura. Ela está lá, se exibindo para nós. Aqueles pontinhos vermelhos que talvez você consiga ver ali, são incubadoras de estrelas, que estão o tempo todo produzindo novas estrelas, e novas estrelas, e novas estrelas, e novas estrelas. Está lá essa beleza, 31 milhões de anos-luz, se exibindo para quem quiser ver, para nós, ou refletindo a glória de um Deus, né? Mas ainda dá para ir mais longe, ainda dá para ir mais longe no universo, mas é o limite. Além desse lugar não tem mais, nós não temos mais conhecimento suficiente para ir. Dá para ir no limite da nossa mente, do nosso conhecimento, da nossa compreensão. O lugar mais longe que você pode ir no universo é esse lugar. Esse é o mais distante que a gente consegue chegar. Talvez você está falando, mas será que erraram ali na hora de colocar a imagem? Não, a gente não errou, não é um equívoco. Nós cremos, e a Bíblia nos diz,
que esse Jesus foi Ele quem criou tudo isso. Que esse Jesus estava na criação de tudo isso. Ele não foi gerado apenas há 2000 anos numa manjedoura, mas Ele é o co-criador de todo esse universo. Ele estava ali quando as nebulosas foram criadas, quando as galáxias foram criadas. Ele estava ali quando eu e você fomos criados. E o autor de Hebreus, ele fala desse Jesus de uma forma maravilhosa. Ele diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos anos, nesses últimos 2000 anos, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E preste atenção agora, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse Jesus que estava com Deus na criação de todas as coisas, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E aí o autor de Hebreus parece que muda o ponto do que ele está falando, mas é muito interessante que ele diz que depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, nos céus. Jesus fez tudo o que fez, cumpriu o propósito de Deus, que era revelar quem Deus é para nós. Nesse pálido pontinho azul perdido no universo. Esse Deus maravilhoso, enorme, gigantesco, todo-poderoso, se preocupou com aquele grãozinho de areia que somos nós nesse infinito desse universo. E enviou Jesus para refletir um pouco da glória de Deus, para mostrar o caráter de Deus. Jesus disse uma vez para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, não é que Deus tem aquela forma física de Jesus, mas é aquele caráter. Jesus refletia o caráter de Deus, Ele facilitou a nossa compreensão. Mas por que ele fez isso? Por que Deus foi se importar conosco, com esse planetinha tão pequenininho? Eu só tenho duas respostas a essa pergunta. A primeira é porque Ele queria glorificar a Deus. E a segunda, por mim, por você, para nos resgatar. Nos resgatar de nós mesmos, nos resgatar das nossas mazelas, dos nossos pecados, da nossa desobediência, do nosso pecado, das nossas frustrações. Jesus escolheu pagar esse preço para construir uma ponte, onde eu e você podemos agora acessar a esse Deus todo-poderoso, Criador de todo esse universo maravilhoso. O apóstolo Paulo fala sobre essa glória de Deus também em Jesus, em Filipenses capítulo 2, de uma forma muito interessante também. Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, Cristo era Deus, Ele não considerou ser igual a Deus algo que Ele devia pegar-se, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus cumpriu e obedeceu exatamente o propósito para o qual Deus o enviou a essa terra. Você imagina a humilhação? O Criador de tudo isso se sujeitar a viver entre nós, nesse planetinha, a ser esbofeteado, cuspido no rosto, crucificado, escarnecido, humilhado. Jesus fez tudo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Com qual objetivo? Para a glória de Deus Pai. Amém? Esse foi o propósito, glorificar a Deus. As galáxias são maravilhosas, as nebulosas são lindas, as estrelas são potentes, mas galáxia não tem alma. Galáxia não tem alma, elas estão ali para refletir a glória de Deus. Elas não foram feitas à imagem e semelhança de Deus, nós fomos. Então esse Deus maravilhoso se compadeceu de nós e nos convida a nos relacionarmos com Ele. Mas você vai dizer, mas é complicado, você não conhece o meu histórico, o meu passado, o que eu já fiz, o que eu já deixei de fazer. Eu não conheço, mas esse Deus conhece. E eu quero ler só mais um trecho lá nos Salmos, o Salmo 103. Você vai ver que o propósito de Deus ao enviar Jesus não foi para pegar você na sua desobediência, para punir você pelo seu pecado. Longe disso. Um Deus tão grande ia perder tempo e se preocupar em punir você por alguma coisa. Olha o que o salmista diz, que coisa linda. Ele fala assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Esse Deus, Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Você magoou a Deus? Você acha que Deus vai ficar remoendo isso? Não. Esse Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se Ele fosse fazer isso, a gente morreria. Eu morreria pelos pecados que eu já cometi. Se Deus fosse me retribuir pela minha bondade ou pela minha maldade, eu com certeza mereceria a morte. Mas o salmista está falando que não é assim, Deus. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Ele lembra-se de que somos pó. Deus não quer punir ninguém. Deus não mandou Jesus esse mundo para julgar o mundo. Jesus veio salvar o mundo. O amor de Deus é muito maior do que 31 milhões de anos-luz. É um amor infinito. O perdão de Deus é infinito. O convite é feito a cada dia. É como um pai, como diz o salmista, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. E Ele quer trazer-nos para perto. Por isso que Jesus veio anunciar. Foi por isso que Jesus morreu. Se entender isso, você vai começar a entender um pouquinho quem é esse Deus, um pouquinho da graça astronômica desse Deus. Mas antes da gente
E eu ainda quero mostrar mais uma imagem que eu acho muito interessante. Vamos retornar àquela galáxia Redemoinho. Isso é só uma curiosidade, tá, gente? Mas muito interessante. Quando eu estava estudando esse assunto, fiquei curioso para saber um pouco mais dessa galáxia longínqua. E aí, queria saber o que existe naquele núcleo. E aproximando um pouco mais a imagem, você consegue entender um pouquinho melhor como é que é o centro dessa galáxia, que está ali, como eu disse, se exibindo para nós. Aí está mais fácil de você observar aqueles pontos vermelhos, onde é uma fábrica de estrelas o tempo todo. Mas essa curiosidade não foi minha, os cientistas também ficaram curiosos para saber o que tinha nesse núcleo, no núcleo dessa galáxia. E quando eles conseguiram fotografar o centro dessa galáxia, que ela é gigantesca, 90 mil anos-luz de ponta a ponta, virada para nós. Quando eles fotografaram o núcleo, foi chocante o que eles encontraram. Esse é o núcleo dessa galáxia. Eles deram o nome disso de estrutura X. Tudo certo, eu não sou astrônomo, eu chamo de estrutura X, mas eu tenho uma sensação de que aquilo é uma cruz com Jesus. Sabe o tamanho disso aí? 1.100 anos-luz. 1.100 anos-luz tem essa imagem virada para nós aqui na Terra. Só essa imagem, não é a galáxia, o centro tem 1.100, como diz em Apocalipse, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que foi morto desde a criação do mundo. Como se tudo fizesse parte desse plano perfeito de resgate da humanidade. A única coisa que impede a mim e a você de nos relacionarmos com esse Deus, de seguirmos os propósitos desse Deus maravilhoso, a única coisa que nos impede é o nosso orgulho. Única coisa. Você achar que não precisa, você se achar suficiente. E enquanto você ficar achando desculpas para as suas mazelas, culpando os outros pelo seu pecado, não, eu fiz isso por causa daquilo, porque a minha família, porque a minha esposa, porque... Enquanto você ficar sendo orgulhoso e querendo se defender, culpando os outros, você não vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Você vai me dizer que você tem um monte de dúvidas? Ei, eu também tenho. Quem não tem? A ciência está cheia de dúvidas. A própria ciência assume a sua ignorância, eles não sabem tudo. Eu também tenho dúvidas, claro que eu tenho. Eu tenho dúvidas sobre mim mesmo, sobre o meu poder de decisão. Tenho dúvidas sobre a política, eu tenho dúvidas sobre as pessoas, eu estou cheio de dúvidas. Tem coisas que eu leio que eu não entendo completamente. Mas se eu tenho dúvidas em todas as áreas da minha vida, por que a dúvida vai me impedir de um relacionamento? Fé é confiar que um Deus que fez tudo tão perfeito, Ele tem um plano melhor do que o meu para a minha própria vida. Fé é confiar que um Deus que fez tudo, todo esse universo com tanta perfeição, tem um plano para a sua vida melhor do que os seus planos. Isso é fé. Você acreditar e confiar nisso. Um Deus tão grande, tão poderoso, deve saber melhor do que é melhor para mim do que eu mesmo. Do que as minhas decisões precipitadas, do que a minha ansiedade.
Mas para isso, o que nós precisamos? Nos render. Assim como Jesus humilhou-se, foi obediente, assim a gente vai encontrar essa ponte que nos leva até Deus. Quando você diz: Deus, do meu jeito não está evoluindo, não está dando certo, não está funcionando, eu quero tentar a sua maneira, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim e quais são os seus propósitos para a minha vida. Eu me rendo. Essa é a oração que nós deveríamos fazer. Deus, eu me rendo à tua vontade, à tua soberania, à tua sabedoria. Você ouve e talvez já tenha pronunciado várias vezes essa frase: mas eu preciso ver para crer. A Bíblia ensina você crer para ver. Você quer ver? Você quer ver a ação de Deus na sua vida? Você precisa primeiro crer. Mas eu discordo desse sistema. Tudo bem. Fica a sua maneira. O dia que você se render, falar: Deus, quero tentar da sua forma. Eu me rendo. Eu vou confiar. Eu vou obedecer. Eu vou crer para ver. Aí Deus, como um pai amoroso, que se compadece dos seus filhinhos, vai estar ali para te abraçar, para te receber, para te conduzir dentro da vontade dEle. Então a sua oração, meu irmão, e a minha oração deveria ser: Deus, se o Senhor é o autor de tudo isso, desse universo, de todas essas coisas, se o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso, com toda a sinceridade do meu coração, eu quero me conectar com o Senhor, quero te conhecer, eu quero experimentar essa vida segundo a tua vontade, segundo os teus planos para a minha vida. E esse Deus, que, como nós cantamos aqui, conhece cada estrela pelo nome, esse mesmo Deus conhece você a um ponto inimaginável, que a Bíblia descreve que Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Então Ele conhece as suas dúvidas, Ele conhece as suas limitações, Ele conhece as suas qualidades, Ele conhece as suas aflições. E Ele está com os braços abertos, esperando você se render. Então, quem sabe, para alguns, esse seja o dia de você fazer essa oração. Quem sabe, para a maioria de nós precisamos nos lembrar disso, sermos lembrados disso a cada dia, da grandeza desse Deus e do amor que Ele demonstrou para conosco. Porque esse Deus nos amou tanto que Ele deu, Ele não pediu. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce pudesse experimentar dessa vida e a vida eterna. Amém? Vamos orar? Deus, provavelmente temos entre nós pessoas que estão precisando te conhecer, mas assim, hoje, talvez estão no limite das suas forças, talvez estejam frustradas completamente, em desespero, em agonia, com medo, com vergonha pelo pecado. Então, Deus, se essa tua palavra tocou esse coração nessa noite, recebe essa oração de rendição. Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua vontade, aos Teus propósitos. A Tua palavra diz que o Senhor se compadece de um coração quebrantado, o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então estende a Tua mão, Senhor Deus, sobre essas vidas e esses corações e os abraça em nome do Seu Filho amado Jesus.
aquele que nos amou a ponto de morrer pelos nossos pecados. Toca e transforma esses corações, Paizinho. E aqueles que já são seguidores e discípulos de Jesus, nos lembre a cada dia o Teu poder, a Tua glória, Pai, para que o nosso orgulho caia por terra todas as manhãs e que a gente se lembre a cada dia de nos render ao Teu poder, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.